Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora a mais uma aula de geometria analítica e nessa aula aqui nós veremos como calcular a área de triângulos e também de polígonos que possuem mais de 3 lados aí no plano cartesiano. E também veremos aí qual é a condição de nós termos aí 3 pontos alinhados também no plano cartesiano. Tudo bem, pessoal? Vamos começar? Então desejo a vocês todos aí, tá? Uma excelente aula e vem comigo aqui. Então vamos começar pelo primeiro item, que fala de área do triângulo. Olha só o que diz. Utilizaremos o conhecimento de determinantes para obtermos a área de um triângulo no plano cartesiano. A área da superfície limitada pelo triângulo ABC, no qual, olha só, nós temos aqui o vértice A, o B e o C com as suas coordenadas, essa área aí, ó, ela é dada por. Pessoal, olha só como é que a gente calcula a área de um triângulo no plano cartesiano. A gente simplesmente faz 1/2, tá? Justamente por causa da base vezes a altura dividido por 2, tá? É 1/2 vezes o módulo do determinante que eu vou explicar. Módulo pelo seguinte, porque nós poderemos ter um determinante negativo, então a gente pega o valor em módulo para nós termos no final uma área sempre positiva. Tudo bem? Esse determinante aqui, ó, ele é dado, ou seja, calculado da seguinte forma. Olha só, a gente tem aqui as 3 coordenadas dos vértices do triângulo. Então, o que a gente faz? A gente coloca aqui, ó, o x do vértice A, y do vértice A, o x do vértice B, y do vértice B e, por último, o x do vértice C e o y do vértice C, tá? E na terceira coluna aqui, ó, nós vamos colocar o valor 1, fechando aqui uma matriz quadrada, ou seja, um determinante aqui de terceira ordem. Beleza, pessoal, vamos agora fazer um exemplo sobre a área de um triângulo no plano cartesiano e para isso eu vou ensinar um macete para você resolver mais rapidamente esse determinante de ordem 3 que eu acabei de colocar aí. Tudo bem? Vamos lá? Vem comigo aqui. Então, olha só, nesse exemplo 1, nós temos o seguinte. Determine a área do triângulo de vértices A, B e C. Tudo bem? Nós acabamos de ver o seguinte, ó, que a área deste triângulo pode ser determinado por 1/2 que multiplica o módulo do determinante. Esse determinante aqui, ó, nós poderemos calcular ele utilizando a regra que é a seguinte, ó, vamos montar aqui um determinante 3 por 3, olha só, 2, 3 é o primeiro vértice, 1, 8 é o segundo vértice, menos 5 e 2 é o terceiro vértice, tá? E aqui a gente completa a terceira coluna com valores iguais a 1. Duas coisas eu quero comentar com vocês aqui, tá? Em primeiro lugar, nós poderíamos fazer isso daí utilizando um macete mais rapidamente que eu já vou explicar. E a segunda situação é a seguinte. Ferreta, existe uma ordem ali para nós colocarmos o vértice A, B e C nesse determinante? Não existe ordem alguma, tá, gente? Você pode colocar ABC, BCA, CAB, tanto faz. Não importa a ordem quando nós formos calcular a área de triângulos. Beleza? Vem comigo aqui. Bom, para resolvermos esse determinante, nós utilizaríamos a regra de Sarros. Só que existe uma maneira mais rápida de nós resolvermos esse determinante. Como nós temos aqui, ó, uma coluna formada só por 1, nós poderemos fazer o seguinte, ó, aumentar aqui o determinante e repetir, olha só, o primeiro ponto aqui, as coordenadas do primeiro ponto nessa quarta linha. Ou seja, se eu comecei aqui com 2 e 3, eu vou terminar com 2 e 3 também. Se eu tivesse começado com 1 e 8, eu terminaria com 1 e com 8. Beleza? Tá feito. Agora, como é que se calcula esse determinante? Pessoal, isso aqui é um macete, né?
E assim, ó, multiplicando nesse sentido, descendo, o que a gente faz? A gente mantém o sinal. Tá? Então, nós vamos ter o seguinte, ó, que esse determinante, então será 2 vezes o 8, teremos aqui o 16, 1 vezes o 2, teremos o 2, menos 5 vezes o 3, temos aqui o menos 15. Beleza? Agora, multiplicando, subindo aqui, ó, a gente vai trocar o sinal do resultado que der na multiplicação. Nesse caso, ó, 2 vezes o 2 é 4, positivo, troca o sinal, ficamos com 4 negativo. Menos 5 vezes o 8, isso aqui seria menos o 40. Trocando o sinal, ficamos com mais o 40. E por último aqui, ó, 1 vezes 3 é 3, trocando o sinal, menos o 3. Então, dessa forma aqui, ó, nós teremos o determinante com valor. Olha só, 16 com menos 15 é 1. 1 mais 2 é 3. Com menos 3 é 0. 40 com menos 4, ficamos com o valor 36. Beleza? 36. Então, substituindo aqui, ó, a área do triângulo será 1 meio, que multiplica o módulo do determinante. Módulo de 36 é o próprio valor 36. Poderia dar um valor negativo aqui. A gente só coloca o módulo, ou seja, ficamos com o valor positivo, tá? 1 meio vezes 36 é a mesma coisa que 36 dividido por 2. Ou seja, a área desse triângulo será igual a 18. Beleza? Pessoal, tem alguns alunos que colocam os pontos aqui, ó, XA, YA, XB, YB, XC, YC e repete primeiro. Sem problema algum, tá? Multiplicando descendo, a gente mantém o sinal, multiplicando subindo, a gente troca o sinal. O resultado será o mesmo, beleza? Agora, pessoal, vamos para o próximo item, que nós veremos como calcular a área de um polígono, não que o triângulo não seja um polígono, mas um polígono com um número maior de lados, ou seja, 4, 5, 6 lados no plano cartesiano. Tudo bem? Vem comigo aqui. Olha só, no item 2, vamos então calcular a área de um polígono convexo no plano cartesiano. Olha só o que diz. Podemos calcular a área de um polígono convexo qualquer de n vértices, ou seja, não somente 3 vértices, como é o caso do triângulo, no plano cartesiano. Para isso, vejamos o exemplo abaixo. Olha só, pessoal, no exemplo 2, o que nós temos aqui? Ó? Calcule a área do pentágono de vértices A, B, C, D e E. Ok? Pessoal, até esse momento, nós vimos que para calcular a área de um triângulo, não importava a ordem dos pontos que nós colocássemos lá no determinante. Nós poderíamos colocar vértice A, vértice B, vértice C, ou também colocar vértice C, vértice B e vértice A. O resultado seria o mesmo, tudo bem? A única coisa que poderia trocar é se ficar positivo ou negativo, mas como nós temos ali o módulo do determinante para garantir a área ser positiva, não tem problema algum na ordem dos pontos. Isso pensando em triângulo. Agora, se nós formos querer calcular a área de um polígono que tem mais de 3 lados, por exemplo, um quadrilátero, um pentágono, um hexágono, tudo isso no plano cartesiano, o que a gente faz nessa situação? Olha só, prestem bem atenção. Vamos pensar nesse plano cartesiano aí. Tudo bem? Agora vamos colocar aí, ó, os vértices A, B, C, D e E, tá? Coloquei eles ali exatamente com as coordenadas que foram fornecidas nesse exemplo 2. Reparem que nós temos aí formado, então, 5 vértices, formamos aí um pentágono. Agora, como é que a gente pode calcular a área desse pentágono aí? Pessoal, nós poderíamos fazer dessa forma aí, ó. Dividir o pentágono em 3 triângulos, seriam 3 determinantes, somaríamos as áreas e certamente chegaríamos ao resultado. Mas tem uma maneira aí bem mais tranquila, que é a seguinte, gente. Agora prestem atenção, porque a ordem dos pontos é importante, tá? Por exemplo, nós temos aí 5 pontos. Primeiramente, o que você deve fazer é escolher um deles. Não precisa ser o ponto A, pode ser qualquer um dos 5.
Por exemplo, vou escolher ali o ponto C, tá bom? Escolhido o ponto C, nós vamos agora ter que tomar um rumo. Ou nós vamos no sentido horário, ou nós vamos no sentido anti-horário. Vamos supor que eu vá ali no sentido horário. Então nós temos ali do C, o próximo ponto ali no caso é o vértice D. Concordam comigo? Depois do D, nós vamos para o vértice E, depois nós vamos para o vértice A, vamos para o vértice B e repetimos o vértice C que nós começamos. Aí nós fechamos o polígono. Tudo bem? Então nós colocamos ali os 5 pontos. Lembrando, primeiro escolha um deles, defina se você vai no sentido horário ou anti-horário, e aí complete o determinante que eu vou explicar como é que se faz, tá? Já você verá isso. Então, para cálculo de polígonos com número de lados maior do que 3, você quer fazer tudo de uma vez só, sem necessidade de dividir em triângulos, faça dessa maneira, tá? Agora, para a área de triângulos, não importa a ordem dos pontos que você colocar. Beleza, pessoal? Vem comigo aqui. Olha só, pessoal, não precisa ser muito rigoroso ao colocar os pontos no plano cartesiano. O importante é que você tenha mais ou menos a ordem deles aparecendo aqui. O vértice A aqui, ó, tem coordenadas 2 e 1. Então, mais ou menos, vamos colocar aqui, ó, 2 para cá, 1 para cima, temos aqui o vértice A. O vértice B é 2 e 0. Então, mais ou menos, 2 e 0, temos ali o vértice B. O vértice C é 0 e menos 4. Então, está aqui para baixo, ó, mais ou menos aqui assim, ó, o vértice C. O D é menos 2 para o x e 1 para o y. Menos 2 para o x e 1 para o y, mais ou menos aqui assim o vértice D. E o vértice E é 0 para o x e 4 para o y. Mais ou menos lá em cima, ó, temos o vértice E. Então, o que nós vamos fazer? Ó, calcular a área desse polígono aqui, que possui 5 lados, portanto, é um pentágono. Né? Como eu falei, né, gente? Nós poderíamos aqui, ó, dividir, por exemplo, em 3 triângulos e depois somar, tá? Mas, claro, é muito mais trabalhoso. O que a gente pode fazer? Primeiramente, então, vamos calcular esse determinante. Vamos traçar aqui um traço, né? Vamos escolher um ponto. Eu falei o ponto C, agora vou, sei lá, decidir colocar outro ponto. Ó. Vamos começar pelo ponto E. Então, vértice E, coordenadas 0 e 4. Seria interessante você fizesse com outros pontos aqui para verificar que o resultado final será o mesmo. Bom, comecei pelo vértice E. Agora eu tenho que adotar o sentido anti-horário ou o sentido horário. Eu vou colocar aqui o sentido anti-horário, tá? Vou dar o seu contrário aqui do contra e vou agora para o vértice D. Então, é menos 2 e 1. Depois do D, nós somos obrigados a ir para o C, 0 e menos o 4. Depois do C, vamos para o B, que é 2 e 0. E depois do B, vamos para o A, que é 2 e 1. Colocamos o 5? Sim. Lembrem agora que nós deveremos repetir o primeiro ponto que nós colocamos. Nesse caso, foi colocado 0 e 4. Então, vamos repetir o 0 e 4 ali embaixo. Ou seja, 0 e 4. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. O determinante aqui, ó, será dado por, multiplicando, descendo, mantemos o sinal. 0 vezes o 1 aqui é 0, não precisa escrever. Menos 2 vezes o menos 4, isso aqui é 8, positivo. 0 vezes o 0 é 0. 2 vezes o 1 é 2, mantemos o sinal do 2. 2 vezes o 4 é 8, vamos manter o sinal, então, mais o 8. Agora, subindo, troca o sinal. 0 vezes 1 é 0. 2 vezes o 0 é 0. 2 vezes o menos 4 é menos o 8. Só que vem para cá, trocando o sinal, mais o 8. Depois, 0 vezes 1 é 0. E, por último, menos 2 vezes o 4, menos 8, troca o sinal, mais o 8. Ou seja, nesse caso, pessoal, o determinante será
8 mais 8 mais 8 mais 8 é 4 vezes 8, é 32, com mais 2, 34. Pessoal, trocando a ordem aqui, ó, você também encontrará o resultado 34. Vale lembrar o seguinte, ó, se você decidir fazer o caminho horário, a única coisa que muda é que você encontrará um determinante menos o 34, tá? Sempre assim, ó, sentido anti-horário, resultado final aqui é positivo. Sentido horário, resultado final aqui é negativo, tá? Lembrando que é muito importante você lembrar, independente do sentido que você escolher, de pegar o determinante no final, tá? Então, nesse caso, a área será 1/2 que multiplica o módulo desse determinante. Módulo de 34 é o próprio valor 34. Ou seja, a área desse pentágono será 34 dividido por 2, ou seja, 17. Beleza? Certo, então, pessoal, vamos ver agora qual é a condição para que nós tenhamos aí 3 pontos alinhados, ou seja, colineares, no plano cartesiano. Beleza? Vem comigo aqui. Então, vamos lá. No item 3, nós temos isso aqui, ó, condição, tá? De quê? De alinhamento de 3 pontos. Olha só o que diz. A condição para que 3 pontos estejam alinhados, ou seja, que eles sejam colineares, no plano cartesiano, é que eles formem, olha só, essa é a condição para que eles formem um triângulo de área igual a 0. Ferreto, como assim, como assim, como assim? Pessoal, vamos imaginar esses 3 pontos aí, ó, 3 pontos não colineares, portanto, formando um triângulo qualquer. Esse triângulo possui uma determinada área, que obviamente é uma área diferente de 0. Tudo bem? Agora, olha só, vamos imaginar aquele ponto ali, ó, se aproximando cada vez mais, tá? E chegando exatamente ali, ó, formando o quê, gente? Os 3 pontos sobre a mesma linha reta. Ou seja, nessa situação que você está enxergando, nós temos ali 3 pontos colineares. O que nós temos ali? Olha só, eu coloquei ali triângulo até entre aspas, né? O que nós temos nessa situação? Nós temos ali, ó, um triângulo, entre aspas, de área igual a 0. Então, é justamente essa a condição para que nós tenhamos 3 pontos colineares. A área do triângulo formado deve ser igual a 0. Tudo bem? Vem comigo aqui. Como nós acabamos de ver, a área de um triângulo é dada por 1/2 que multiplica o módulo do determinante. O determinante é aquele esqueminha que nós fizemos, né? Então, olha só, para que a área ela seja exatamente igual a 0, o que nós deveremos ter? Esse determinante aqui, ó, ele deve ser exatamente igual a 0, tá? Então, o que acontece? Determinante igual a 0, nós vamos ter, então, que o x do vértice A, y do vértice A, o x do vértice B, y do vértice B, o x do vértice C e o y do vértice C, repetindo aqui, ó, uma coluna só de 1, esse determinante aqui deve ser exatamente igual a 0. Beleza? Claro, né, pessoal? Nós poderemos pegar o nosso macete e igualar a 0 sem problema algum, tá? Eu coloquei ali, ó, a forma original, a forma correta, vamos dizer assim. Por quê? Porque quem for fazer uma questão discursiva, em nenhum momento pode utilizar macetes, e sim os formulários que são originais e válidos também, né, para a resolução da questão. Tudo bem? Vamos fazer agora mais um exemplo aí que envolve alinhamento de 3 pontos. Vem comigo aqui. Nesse exemplo 3, nós temos uma situação bem direta. Olha só, determinar o valor de x aqui de modo que este ponto e este ponto aqui, ó, eles estejam alinhados. Tudo bem? O que acontece? Para estarem alinhados, a área, então, do triângulo deve ser exatamente igual a 0. Ou seja, né, pessoal, nós vamos colocar aqui um macete. Qual que é o macete? Vamos colocar os 3 pontos e repetir o primeiro, né? Olha só, menos 2 e 7,
1 e menos 2, depois ali o x e o menos 11, repetindo o primeiro, teremos aqui o menos 2 e o 7. Pronto, está aqui, ó. Esse determinante aqui, que é o nosso macetinho, deve ser igual a zero também. Vamos lá, então calculando aqui, ó, menos 2 vezes o menos 2, o resultado é 4. Vamos colocar o 4. 1 vezes o menos 11, menos 11. X vezes o 7, 7x. Agora, multiplicando, subindo aqui, a gente troca o sinal. Menos 2 que multiplica o menos 11, teríamos aqui o 22 positivo, troca o sinal, 22 negativo. X vezes o menos 2, menos 2x, troca o sinal, mais 2x. E por último, 1 vezes o 7, seria 7, troca o sinal, menos o 7, isso aqui é igual a zero. Agora vamos lá. 7x com mais 2x, temos aqui 9 vezes o x. 4 menos o 11 é menos 7. Com menos 22 é menos 29. Com menos o 7 é menos 36. Isso aqui é igual a zero. Este menos 36 vai para o lado direito, passa com o sinal positivo, e nós vamos ter então que 9 vezes o x é igual a 36, o 9 está multiplicando, desce dividindo, o x é 36 dividido por 9, ou seja, o x é igual a 4. Beleza? Agora, no exemplo 4, nós temos assim, ó, dados, temos aqui o ponto A e o ponto B. Obtenha o ponto em que a reta, olha só, estamos falando pela primeira vez em reta, em que a reta AB, ela intercepta o eixo das ordenadas. Ferreto, como assim? Pessoal, muito importante é que você leia e interprete ela corretamente para que você possa entender o que está acontecendo. Olha só, primeiramente, vamos colocar aqui, ó, por exemplo, o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, e mais ou menos aqui assim o nosso eixo X, que é o eixo das abscissas. Agora, pessoal, mais ou menos, vamos colocar o ponto A e B, tá? O ponto A é 3 e menos 1. Então, por aqui assim, ó, nós vamos ter o ponto A, tá? Olha só, ele possui 3 para o X e menos 1 para o Y. Não precisaria colocar isso daqui, tá, gente? Estou fazendo aqui só para que você entenda melhor, tá? Agora, o ponto B é 7 para o X e menos 5 para o Y. Então, mais ou menos, nós vamos ter aqui assim, ó, o ponto B. Olha só, 7 para o X e menos 5 para o Y. Tudo bem? Agora, o que acontece? Nós temos uma reta que está cruzando, né, por esses dois pontos. Esses dois pontos determinam uma reta. Aí a pergunta é justamente isso aqui, ó. Obtenha o ponto em que essa reta AB, ela intercepta o eixo das ordenadas. Pessoal, o eixo das ordenadas, vamos aumentar um pouquinho aqui, ó, mais ou menos aqui, ela está interceptando o eixo das ordenadas nesse ponto que está ali. Vou chamar de ponto P. Qual é a característica de um ponto que está sobre o eixo das ordenadas? É o x desse ponto exatamente igual a zero. Tudo bem? E nós vamos ter um y ali que nós deveremos calcular. Reparem que nessa situação, o que nós temos aí é os 3 pontos sobre a mesma reta, ou seja, nós temos aqui 3 pontos colineares. Então, uma maneira de nós resolvermos esse exemplo aqui, sem entrar no mérito da equação da reta, é nós pensarmos em alinhamento de 3 pontos. Então, esses 3 pontos devem ser colineares, ou seja, o esqueminha, né, determinante deve ser exatamente igual a zero. Vamos colocar os pontos, ó. Ponto A, 3 e menos 1. Ponto B, 7 e menos 5. O ponto P, coordenada 0 e o Y. E aí a gente repete, nesse caso, 3 e o menos 1. Beleza? Vamos calcular. Ó. 3 vezes o menos 5, menos o 15. 7 vezes o Y, 7y. 0 vezes menos 1,
é 0. Agora, 3 vezes o y é 3y, troca o sinal, menos 3y. 0 vezes o menos 5, isso aqui é 0. E 7 vezes o menos 1, isso aqui é menos 7, troca o sinal, mais o 7, isso aqui é 0, né? Então, ó, 7y com menos 3y, vamos ficar com 4y. E menos o 15 com mais o 7, esse resultado aqui é menos 8, ou seja, isso aqui é 0. Esse menos 8 vai para o lado de lá, vamos ter então que o 4y é igual a 8. Então, dessa forma, o y é igual a 8 dividido por 4, o y é 2. Então, a pergunta aqui, ó, obtenha o ponto. Então, este ponto é o ponto P, que tem coordenadas 0 e 2 para o y. Beleza? Certo, então, pessoal, chegamos aqui ao final de mais uma aula. Eu aguardo vocês aí nos próximos vídeos, tá? Um abração e até mais.